Boa noite, dona Marlene. Noite, olá. Muito obrigado por a gente aceitar o convite para a gente conversar. É um prazer tê-la aqui no Conversa Entre Grades. E para a senhora e para as pessoas que vão entrar, vão ver depois, é algo que me incomodava ter experiência do sistema socioeducativo e não poder compartilhar. Qual o objetivo do compartilhamento? É tentar fornecer material para as pessoas para que a gente consiga diminuir um pouco o fluxo de entrada do jovem no sistema socioeducativo. E eu gosto sempre de conversar sobre os arranjos alimentadores, que eu acho que são a família, a educação e a religião. E eu sempre vou trazer um amigo, um convidado, para que com as experiências dele, passadas por aqui, eu faça um link com o meu público e fique um material disponível para o pessoal. Então, desde já, muito obrigado. Deixo para a senhora a sua apresentação, a senhora faça, e depois a gente começa a bater um papo. É uma conversa bem informal, a ideia é essa, algo bem tranquilo, bem simples, para que o nosso público possa entender. Bom, boa noite, né? Fico também muito agradecida, porque é um tema da minha área e que eu gosto muito de falar, né? Sobre educação. E fico feliz de poder contribuir, né? 4 décadas servi na educação, ininterruptas, né? E vivenciando as gerações, né? Porque são 4 décadas, 4 gerações, né? E sem contar o tempo anterior, que era um tempo que não era um tempo de formação. São várias formações, né? Mas várias graduações, mas o que eu gosto mesmo é de dizer que eu sou educadora, que eu batalho e luto pela educação. Uma educação de qualidade que a gente vê que o poder, né, o Estado, né, como a Constituição fala lá no seu artigo 205, que a educação é um dever do Estado e da família, né? Então, e aí a gente esbarra, antes de eu esperar você lançar, motivar, né, tudo isso aí, ou dinamizar, que não dá para separar. Gostei muito do tema, da equação, que eu acho que ela tem tudo para ser uma equação perfeita, né? Escola, família, igual a parceria de sucesso, né? A gente sempre espera que nessas 4 décadas eu venho esperando que isso um dia torne-se um êxito. Às vezes a gente ouve alguém falar: ah, mas a escola é a escola, né? A família, nós não devemos cobrar da família. Se a própria Constituição de 1988 nos leva, ela é a máquina propulsora da escola, é a família. Depois a gente continua, que podemos ter os melhores conteúdos, currículos, mas eu fiz uma lista, uma pequena lista, para não ficar muito solto, né? Quanto a família, ela é, assim, fundamental. Nós sabemos que há uma simbiose, escola, família, para uma parceria de sucesso. Mas daqui a pouco nós vamos falar que, ultimamente, parece que não é sucesso. Parece, né? Caminhamos, assim, para tantas disfunções, que é muito fácil colocar o peso sobre a escola. Mas tem aqui umas linhazinhas, né? São propostas, são atitudes que eu creio que todas as famílias sabem, conhecem. Mas se não forem colocadas em prática, o que é que vai acontecer? A violência dentro da escola, a violência começa na comunidade, e a escola, ela é
faz parte da comunidade e principalmente da sociedade. E tudo, a raiz, nós vemos alguém falar assim, não coloque esse peso sobre a família. Eu, nessa noite, eu creio que no espaço de tempo que nós temos, que eu creio que deve ser 50 minutos, né, irmã Hernani? 50, 55? Chega no máximo 1 hora. Porque o Instagram eu sei que ele dá esse tempo, né? Nós não vamos poder discorrer sobre tudo. Nós vamos dar pinceladas e, antes de pinceladas, um despertamento, que eu não sei por quanto tempo fica a live, a proposta, né? Um despertamento. Muitos pais, eu creio que precisam ouvir, sim. Mas agora a bola é sua. Dona Marlene, então, o meu público, ele já vem porque ele rompe com família, com educação, com religião. E aí, como a gente está falando sobre parceria de sucesso, houve em algum momento, nessa proposta da parceria de sucesso, aí a senhora pode remontar aos seus tempos de experiência, houve em algum momento dessa proposta êxito ou sucesso na ideia? Sim, houve. Não foi uma plenitude, porque nós, a partir da década de 1971, né, com a Lei 5692, nós vimos que ela apareceu, a lei, né, de conteúdos, currículos e a cobrança familiar, no momento em que a mulher estava começando a ganhar o mundo, sendo a mãe polivalente, né? Que só de mãe polivalente nós ficaríamos conversando muitas horas, né? O homem assumindo um machismo mais acirrado, porque se a mulher quer sair, né? E agora, mais moderno, há muitas facilidades, mas encontrando aquele estereótipo que era a mãe na escola, que era a mãe voltada para a educação. Porém, houve um tempo em que não foi de nós pensarmos assim, foi a mãe, o pai, estando na escola, e a escola em completa harmonia com essa família. Não. O que foi é que a família, ela, por incrível que pareça, por isso que eu vou depois falar sobre a criação e o relacionamento familiar, era mais de acordo com os paradigmas que eu vou citar. Que hoje, né, hoje, nos dias atuais, não vamos nada de ficar chorando leite derramado. Não. Mas havia da parte da comunidade escolar, ou seja, comunidade escolar, família, né? Pai, mãe, a família em si e os filhos. Mesmo que a mãe deixou de ficar em casa, tá? A partir da década de 70, começou a precisar trabalhar, precisar sair, né? Mas havia uma educação formal do lar, do respeito. Porque hoje, eu creio que você está acostumado, sabe muito bem isso, né? Mas as escolas não se ouvia dizer que um professor ele apanhava dos seus alunos. Eu não estou falando do aluno, não, tá? É plural, dos seus alunos. Que ele era xingado, tá? Isso não dizer assim, mas também não era o tempo da palmatória, porque eu não peguei o tempo da palmatória, graças a Deus, né? Isso foi na escola nova, né? Mas na escola moderna, porque agora nós estamos diante da escola contemporânea, da educação contemporânea, que era para estar muito melhor. Então, por isso que o êxito foi melhor, mesmo que o sucesso
eu quero falar sobre o sucesso de portas abertas de trabalho e que se a educação ela fosse só firmada para o indivíduo ganhar dinheiro, já começamos com a educação derrotada. Começamos com a educação derrotada. Porque é aí que nós caímos nas faculdades particulares, né? Em que nós vemos que a pessoa fica ali 4 anos, 5 ou 6, mas doido para sair para ganhar dinheiro. Aí a coisa começa a complicar, porque as pessoas vão desprezando, né, a sua satisfação pessoal naquilo que ela quer para ganhar dinheiro. Então, a escola aí, ela funcionou, mas ela se perdeu em algum momento. Dona Marlene, nessa fala da senhora, onde entra a parte financeira como objetivo, um dos objetivos principais do mestre, eu poderia dizer que a essência se perde, boa parte da essência se perde aí? Por não ganhar um salário? É isso que você quer falar? Um salário digno? Não, eu digo assim, a pessoa ir para lá pensando só no dinheiro, o dom ou o talento fica de lado, ou às vezes até a pessoa nem tinha para aquilo, mas ele vê como uma forma de subsistência, sobrevivência, ou de o que for. Com isso, vem para esse ambiente importantíssimo pessoas não habilitadas com o dom natural. Vão vir pessoas que não têm esse dom. Então aí a gente começa a perder a essência, sem contar que o ensino particular, ele também está visando o lucro, não muito o conteúdo. Começa Sim. aí a perda dessa proposta inicial? Sim, totalmente, porque vai haver um alvo que ele descaracterizou o ser, tá? Porque não é que o dinheiro, nós sabemos que o dinheiro é bom, tem que ter o dinheiro, a economia tem que rodar o dinheiro, mas se o alvo for só esse, a profissionalização vai ficar muito difícil. E a própria família, a expectativa dela, se ela colocar a expectativa naquela sua criança, tudo isso nós estamos começando a educação infantil. Nós não estamos partindo. A educação infantil, ela faz um arco muito grande. Então, aí já começa a apostar, você vai ter que estudar para ser isso. E aí a expectativa, ela começa a ser muitas vezes frustrada de ambos os lados, da família e do discente, do aluno, do docente, do aluno. E com isso, a proposta fica muito difícil a escola poder fazer a agregação do sucesso dessa parceria. Porque a escola, ela vai ver os saberes, tá? O professor, ele olha o aluno diante, não é de um saber, mas é dos saberes, é um leque, né? E essa importância, que é muito grande, é que o aluno precisa entender. E o aluno do século XXI, nós estamos no século XXI, né? Então, o aluno do século XX, ele ganhou em alguns momentos, ele ganhou muito isso, às vezes até sem muitas perspectivas, mas ele ganhou. O aluno do século XXI é o século da globalização, em que ele não pode ser apenas bom. Século XX, nós temos que falar, porque é muito pertinho, e aqui começando que nós aqui somos do século XX, né? Então ele começou a perder, porque correndo atrás do dinheiro. E, ao mesmo tempo, ele corre atrás e não dá tempo dele ter a capacitação. Por quê? Porque a globalização, você não vai parar de estudar nunca. A proposta você cada dia que passa, tornar-se melhor. Por exemplo, o Enem.
Enem, quando antigamente era o vestibular, para os bons. Então, por exemplo, eu corrigia as provas universidades, tal, principalmente da rural, né, que era ali a minha militância, e eram bons. Agora, o bom, ele não tem mais espaço. No Enem, por exemplo, é o excelente, é quem gabarita. Ainda tem a disputa da idade, ainda tem as cotas, e aí bom, isso aí é outro momento, né? Então, isso vem a frustração, mas não é a escola. A escola, ela está proporcionando, alguém pode daqui a pouco pensar, ela é advogada da escola? Não, eu sou advogada da educação. Da educação. Então, a escola está proporcionando os saberes. A escola pública, principalmente, que eu sou em defesa da escola pública. Na parte religiosa, em defesa do evangelho. E na parte da educação, em defesa da escola pública. Nós temos tudo para ter uma escola pública, né? A escola pública de melhor qualidade. Porém, aí eu volto aqui, a sociedade, a comunidade não entende os conteúdos específicos dos saberes. Ela não entende. É tipo assim, quando entregou o seu filho, né? Eu quero ali que ele tenha formação para ele ser médico. Vamos pensar assim. De repente, aquele indivíduo, ele não tem nada com a medicina. Ele não tem nada. Ele tem muito bem e muito bom uma mecânica na frente dele. Mas ele não encontra esse respaldo. Então, se ele é passivo, ele fica na escola, né? Ali seguindo aquilo que a família orquestrou e planejou para ele. Já pensou? Deve ser duro, né? Você ter que, como é que se diz? Atentar para expectativas de outro, não é para as suas expectativas. Então, a parceria de sucesso, ela já começa a ficar meio capenga, para não se dizer aleijada, né? E aí nós vemos milhares de insatisfações, né? E começando pela educação infantil, pelo ensino fundamental, que é o que eu mais me bato, quanto ao ensino fundamental. E o lar e a família começou errando quando a família, por exemplo, ela deixou de fazer com que o filho ele pudesse fazer sozinho. Não é trabalho de casa sozinho, não, porque nós vamos chegar um momento aí, né, dos pais mesmo não sabendo, e a pedagogia e a didática, elas mudam muito e mudaram, graças a Deus por isso, mas o cerne é o mesmo, né? Mas quando eu vou me projetar no educando, eu vou me projetar nele. E aí é complicado essa parceria de sucesso. Mas houve um tempo, sim, um pequeno tempo, mas tudo por quê? Porque havia a passividade do discente. Quando ele deixou de ser passivo, né, aí é complicado. E se você quiser, você poderia até ter feito a pergunta para mim, e tem como nós retornarmos e encontrarmos a equação perfeita, escola mais família, igual a parceria de sucesso? Sim. Mas essa família, né, ela tem que vir para a escola. Ela tem que vir para a escola. Nessa fala da senhora, da família vir para a escola, nos tempos atuais, existe uma certa resistência em essa família vir para a escola. Quando eu uso essa fala, a Márcia, a senhora sabe, também é do município, e lá ela gostava muito quando ela estava dentro de sala, agora ela está
como subdiretora, ela gostava muito da família próximo. Ela tinha até aquelas mães, não é mãe ajudadora não, é um outro nome lá. Tinham duas mães que colaboravam. E ela era criticada por algumas amigas porque a mãe estava dentro da sala de aula, ajudando, né, mãe ajudadora, e ela falava assim, pô, mas eu não tenho problema em ter a mãe aqui, pelo contrário, eu quero ela perto de mim. Então, nesse caso, no exemplo que eu citei para a senhora, há uma certa resistência do profissional em ter os pais próximos. O que complica um pouco, porque se a gente está querendo trazer a família de volta para que essa parceria fique mais homogênea, fique completa, essa resistência vem jogando ao contrário, né? Não, o problema todo é o pai estar na escola, o Conselho Escola-Comunidade que existe, o SEC, é muito bom, mas para ele saber sobre o seu filho, como vai o seu filho, se é uma criança problemática e o pai até ele quer estar mais perto e nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa escola ela é eclética, né? E também não poderia ser uma escola só para crianças que têm especificações, que são os alunos, né? Que eles são os especiais, também não é certo, é juntar, é agregar, tá? Então, só que os pais, por não terem, porque tem um trabalho para fazer até com esses pais, numa classe normal, em turmas normais, vamos pensar assim, em turmas que eu estou falando, que as crianças não precisam, muitas vezes, da mãe estar ali como até uma intérprete, no caso pessoas, né, com os problemas auditivos, né? Não é esse caso, né? Mas, muitas vezes, quando nós abrimos para a família, nós abrimos assim, nós queremos os pais na escola. Em que sentido? Só em reuniões? Não, porque vai só para reunião de boletim, ver como é que o filho está, tal. É importante, muito importante. Mas se essa mãe e esse pai, eles não podem, naquele dia, naquele horário, o importante, até botei aqui, quando não há chamada, ele aparecer lá, ele querer saber, se a criança tiver, o aluno, né, tiver uma dificuldade em uma matéria qualquer, ele até está ali, olha, eu que quero ensinar o meu filho, porque muitas mães e até pais, o pai, ele é fundamental na escola, ele é fundamental, porque a mãe, existem ainda umas tendências, assim, daquela mãe que quer super proteger. Essa mãe, nós não queremos ela dentro da escola. Nós não queremos ela dentro da escola. Porque ela vai causar um problema para a criança dela e para as outras crianças. Essa nós não queremos. Nós queremos aquela mãe que ela está querendo ajudar. Então, até em momentos, conhecer a equipe. Hernani, precisa que a família conheça não só os professores, ou a professora, ou o professor. Conheça a equipe da escola. Conheça o coordenador pedagógico. Conheça a merendeira, que tem muito para dar. Conheça a diretora, a adjunta, as secretárias. Por quê? Porque o professor, ele sabe que ele tem que ter um relatório. Quando nós lidamos com problemas, os problemas têm que ficar registrado em relatório. Esse relatório, por exemplo, chamou aquele aluno que está batendo em todo mundo, ou que ele não tem um bom relacionamento e tal, mas aquela professora, uma hipótese, é a professora de matemática. Ela não vai estar todos os dias na escola. Então, aquele relatório, que não é um relatório frio, porque há um tempo atrás era só aquilo, plá, plá, plá. Até os professores que me perdoem, mas que está agora nesse momento de pandemia, está horrível, porque às vezes ficam dias fazendo relatórios, né? Então vamos esquecer um pouquinho da pandemia, né? Que daqui a pouco, eu sei que daqui a pouco vai ter gente falando, e vir para o tema em si, né? E aí,
chegou, o professor de matemática não está naquele dia. A mãe, o pai, o avó, aquele que é responsável, não sabe do que está acontecendo. Mas o relatório está lá, por quê? Porque envolveu-se a diretora, a adjunta, a coordenadora pedagógica, a escola que tiver um psicólogo, né, que acontece ter. Então, todos estão envolvidos em saber para o momento que aquele pai, que a família, muitas vezes não é só o pai, vem a mãe, vem a avó, ótimo. Aí pronto, aí é parceria de sucesso, tá? Apesar que não pode parar isso no 6º ano, nem no 7º, nem no 8º, nem no 9º. E geralmente isto para no 4º ano. Até o 4º ano você conhece a avó, o avô, tio, você conhece a família toda. 5º ano, 6º ano, e aí acabou. A parceria, eu amei o tema porque é um tema maravilhoso, mas a parceria, ela tem que continuar até o ensino médio, o 2º grau, os momentos mais difíceis. Então, esse pai, essa mãe na escola, ele é muito bom, mas ele não pode estar envolvido no processo didático-pedagógico, porque em pouco tempo tem mães, outras não, vão ficar lá querendo saber, querendo até ajudar, tal, mas daqui a pouco é começar a ensinar. E aí, nessa hora, o professor vai ter que posicionar, porque um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, né, nós temos que botar sempre isso, ele não vai chamar de maneira nenhuma o parente lá da pessoa, mesmo para ser a instrumentadora. Não. Nós queremos a família na escola, sim, mas nós queremos ela sabendo o que é que ela vai fazer ali. Ensinar, não. Ela pode, por exemplo, uma turma com 50 alunos, vamos dizer que comportamento terrível. Os pais estarem ali é muito bom. Sabia disso? É muito bom. Porque ele está presenciando. Vou um pouquinho mais além. Porque eu trabalhei muito tempo com o Conselho Escola-Comunidade e o presidente da Associação de Moradores, já é um senhor falecido, seu Vilarinho, ele foi de uma ajuda incrível no colégio, né? Que era de 5ª a 8ª série, era diferente, era uma nomenclatura mais antiga. E por quê? Porque a comunidade ela estava a ponto de se voltar contra a escola. E a presença daquele homem lá, sem interferir em nada, porque eu, por exemplo, antes do pai, ele era presidente e eu era a coordenadora geral da coordenação. Dizer para ele o que é que ele tinha que fazer ali, o que é que ele iria fazer ali. Muito importante, né? Nós tivemos até um projeto, eu estava até pensando hoje, mãos à obra na escola. Foi um momento incrível dentro das escolas. Foi no município do Rio de Janeiro. Depois foi uma experiência bem sucedida que foi levada para o Brasil. Essa mãos à obra na escola era muito bom, porque era aos sábados em que os professores que quisessem, porque magistério não é sacerdócio, vamos de antemão, já vou colocar aqui. Eu trabalho de graça, e porque já houve um momento, lá na década de 77, 78, que estava querendo levar o professor a entender que ele era um sacerdote. Ou seja, o sacerdote ele não precisa ganhar. O sacerdote, ele é alguém que ele está à disposição numa atitude passiva, simplória. Não, nós temos que colocar que somos o quê? Professores. Logo após, educadores. Mas não tomando nunca a educação, as rédeas da educação, das mãos da família. O ensino-aprendizagem, ele está totalmente arraigado no ensino formal. Ou seja, no ensino formativo, mas informativo.
A educação, o aluno vem pronto, vem pronto. Nós vamos nos aprontando a vida toda. Mas para aquele momento, né, de portão fechado, portão aberto e fechado outra vez, ele tem que vir educado. A escola, a única coisa que vai fazer é burilar, tá? Burilar aquela pedra que vem semi-burilada. Bruta, não. Porque houve uma época também da pedra bruta, né? Então, vinham as reuniões para os professores dizendo: vocês receberão pedras brutas para lapidarem. Não, porque não tem como. Se nós vamos lapidar, é educar. E vai entrar um conflito, porque o que pode, a educação a qual nós, professores, vamos dar, será que é a mesma educação que o pai daria? O pai deveria poder escolher a escola que tivesse uma política educacional, né, como é a política que ele espera, educacional. Até que muitos não esperam, sabe disso, né? Muitos não esperam. A escola tem que fazer. A escola não tem que fazer. A escola, ela vai andar junto e a escola vai partir para o exemplo do ensino com aconselhamento, né? Mas dizer, por exemplo, que a escola vai afastar do crime, da marginalidade, não. É uma coisa muito séria. Mas por quê? Eu estou pronta, os professores estão prontos. Eu vou falar várias vezes, você vai me dar razão que você tem uma professora aí. Eu sou completamente partidária. Igual a escola pública, não há. Por quê? Porque o professor, ele é treinado diariamente. Numa escola particular, e me perdoe se tiver pessoas aí que têm até escola particular e tudo mais, né? A escola particular, ela recebe um professor e ali, aquele professor, ele vai estudando, ele vai se especializando e tal, mas com uma visão, não é uma visão específica. O poder público, né? E o município do Rio de Janeiro, eu aplaudo. Muitos dizem assim, sempre falta alguma coisa. Não vai existir perfeição, né? Mas nós, professores que passamos pelo município do Rio de Janeiro, podemos, e até a universidade, né? Nós que temos oportunidade de trabalhar lá, é muito grata, mesmo com as deficiências da aprendizagem. Nós temos um material muito bom que é o professor. Faz um concurso, já passou por um concurso, tá? E ele não fica pronto. O professor não fica pronto. Você tem uma professora em casa e o município do Rio de Janeiro sempre. Parece até que é repetitivo, né? Reunião hoje, reunião amanhã. Aí a comunidade precisa saber o porquê dessas reuniões. Você sabia disso? Para não dizer que a professora está faltando, porque ela é uma pessoa relapsa, porque ela vai ganhar dia, porque ele precisa saber quando a professora vai para uma reunião dessa, antes, um bilhete, ou até escrever na lousa, reunião sobre que assunto, e coloca o assunto. O assunto é em relação a vocês, é para vocês. Eu estou me reciclando para vocês. E aí a comunidade entende. Dona Marlene, numa fala da senhora, a senhora falou sobre a figura do pai, como é importante essa figura. E aí vou reportar um pouco ao meu público lá. 70% ou mais do meu público é a ausência da figura paterna. Às vezes o pai, em muitos casos o pai já faleceu, está preso, mas o que mais me chama a atenção é o pai presente, porém não presente. E por que isso me chama muita atenção? Porque a senhora sabe, eu tenho um casalzinho
e o meu pequenininho é minha versão melhorada. Eu fui bem levado, o meu pequenininho é minha versão atualizada, né? E ele deu algumas alterações. Eu sempre que quando converso eu uso exemplos da minha família, porque eu posso ficar à vontade para falar de mim. E eu fui conversar com a coordenadora, fui bater um papo com ela, e ela achou, ela ficou pasma, porque eu falei assim, eu estou lhe dando autoridade, olha a minha fala, para que você intervenha contra ele, porque ele tem um problema. Assim, assim, assim. Eu não quero, nunca, não vou querer esconder, porque eu amo tanto ele, e eu falei isso para ele depois. Cara, eu te amo tanto que eu não vou permitir que você, que está tendo um problema aqui, a gente não conserte. E eu dei autorização para ela, que nem precisaria, porque ela é autoridade. Isso é na minha conversa com o João depois no carro. Mas ela ficou abismada e é estranho, assim, isso me chamou a atenção. Porque não foi o pai para passar a mão na cabeça do filho. O meu filho estava errado. E como errado, ele precisava reconhecer o erro, um problema dele, e eu falei para ele, ó, você me imite, porque você não me vê fazendo isso. Quando eu erro, eu peço desculpa, já fiz com você. E aí, eu não queria, não falei para ele, eu falei, você lembra quando eu errei, o que eu fiz? Para quê? Para trazer à memória dele a experiência que ele teve comigo quando eu pedi desculpas pelo erro. Falei, então, assumi o erro, não escondi, porque é feio ser mentiroso, você passa vergonha duas vezes. Um porque errou e porque não assumiu depois. E fui conversando com ele. Mas ela chamou a atenção dela essa autonomia que eu entendo que eu nem precisaria dar, porque ela é autoridade. As famílias, os pais, a gente precisa relembrar ou fazer uma dinâmica, alguma coisa, para eles entenderem e absorverem de que o professor, quando ele faz uma pontuação quanto ao filho de fulano e tal, não é pelo mal, pelo contrário. É pelo bem, é porque o professor descobriu, percebeu alguma desviozinho, algum problema, e ele entra porque ele é profissional e ele quer o bem da criança. Mas alguns pais não conseguem entender isso. Mas foi aí que eu toquei, né? Que a escola fica dissociada, né? A escola não, a família, ela fica dissociada, e aí chegou o momento de eu falar alguns itens que eu coloquei aqui, que isso, durante 40 anos, 4 décadas, né? Quantas reuniões, foi só eu trazer a memória, né? De reunião mesmo para os pais, apesar de nós sabermos que geralmente o pai que está indo à escola e que está na escola, mesmo não sendo chamado, tem um dia na semana, por exemplo, um bimestre para ser chamado, ou um trimestre para ser chamado, mas ele não se acomoda. Ele vai, tipo assim, de 15 em 15 dias, é a história que eu falei do relatório. Ou procura saber, o professor, no meu caso, língua. Quando a professora da língua portuguesa vai estar aí, então eu quero falar com ela, aí vamos marcar um dia tal. Mas caso a professora não esteja, tem um relatório ali, de preferência falar com a professora. Essa é a preferência. Mas as reuniões tem que ser reuniões sempre. Isso que está aqui, que eu coloquei, é algo que parece assim, todo pai sabe, mas essas atitudes, elas são muito fáceis do responsável, pai, mãe, aquele que está criando, que às vezes é avó, às vezes é uma tia, né? Achar que já é passado. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, deixar de cobrar obrigações que ele tem que cumprir. Não pode. Isso aí é um problema seríssimo na educação. Se ele já sabe que ele tem que cumprir X obrigação, de maneira nenhuma eu tenho que dizer assim, não, eu vou deixar para lá, não, eu vou cobrar. Tem que cobrar. O pai tem... Sabe por quê? Tem tudo a ver com a escola. Impressionante, e com esta parceria de sucesso. Deixar de cobrar obrigações que ele tem que cumprir, tem que cobrar, porque a escola é cobrança. Depois, mas permitir que o filho imponha suas completamente inadequadas vontades.
A professora que apanha, ou a professora que recebe um sacode, ou é xingada, simplesmente por causa disso aqui. Permitir que o filho imponha suas inadequadas vontades. Se são inadequadas, eu não posso permitir. Aí eu já ganhei um ponto. E daí eu vou diante, ó, concordar com tudo o que o filho faz e fala só para não contrariá-lo. Eu falando isso, você pode até pensar assim, puxa, mas será que tem famílias que atuam dessa forma? Que atua, que concorda que o filho fale e faça tudo o que ele quer, porque ele não pode ser contrariado? Porque o que aconteceu? A psicologia, agora eu vou voltar mais um tempo, né? Década de 70, que ela vem perpetuando, e você, eu e outros, você talvez nem tanto, né? Nós somos aqueles, muitas vezes, que nós fomos podados, castrados antes da década de 70. Quando em 70 nós começamos a dar um grito de liberdade, né? E que houve aquela libertação sexual, o tempo dos hippies, vamos assim analisar para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender melhor, não ficar falando algo muito, falar mais simples, né? Aí esses pais foram os pais que são os pais que em 80 tornaram-se pais, em 90, em 2000, em 2021, pais, avós, e que quando foram gritar, porque a máxima era essa, não precisa ter limite na educação. A primeira vez eu fui emancipada aos 17 anos, porque eu tinha passado no concurso público, e aí é uma história um pouco demorada. E quando eu cheguei na escola para trabalhar, era uma escola ali na Estrada do Magarça, Escola Padre José Maurício. E no primeiro conselho de classe, eu levei um susto, porque eu vinha de um lar duro, um lar de uma educação que era uma educação, parecia castradora, mas não era castradora, né? E quando eu vi, era uma educação que tinha limites. E quando eu cheguei naquele conselho, existia ainda a admissão, tá? Depois caiu a admissão. Existia admissão. E eu peguei logo uma turma de admissão em que o pessoal era mais velho do que eu, porque não tinha idade para estar na admissão. E ali eu vi que todo mundo, mas não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, porque estavam os professores muito novos, enlouquecidos, vamos acabar os limites, tal. Eu só levantei e disse, era a voz mais jovem, estava ainda na adolescência, saindo para a puberdade, que eu fiz 18 anos, no meio do ano que eu comecei a trabalhar. Então, eu disse logo assim, essa falta de limites vai nos fazer chorar quando formos pais. E muitos desses que estão aqui, sabe que Estrada do Magarça, hoje tem alguma coisa mais moderna lá, imagina isso na década de 1970, né? Certinho, 72. Eu recebi pedradas, tipo assim, que eu estava sonhando com um outro mundo. Estava. E quando chegou em 85, eu vi que já tinha descambado. Eu, por exemplo, já era mãe. Casei cedo, porque trabalhava tal, e vi outros. E daí por diante eu digo que a geração paz e amor, cuidado na tua geração, né? No meu, eu tive muito cuidado, porque eu visualizei, porque essa geração, foi a geração minha foi a geração da maconha, depois da cocaína, foi essa geração daqueles que estavam largados, que não tinham limites em casa, que os pais resolveram assumir que, já que era assim, era para deixar tudo à vontade. Não entenderam a posição, não entenderam da política educacional. E deixou. Aí é uma geração que você não segura mais. Outros largaram a escola,
O povo da minha geração que eu estou falando, né? E as gerações que foram vindo, os outros que na época tinham 12, 13 anos, foram se perdendo, foram fazendo famílias e famílias completamente desnorteadas. E foi aí que a educação, do tempo do professor Darcy Ribeiro, né? No tempo do maior pedagogo do mundo, o pedagogo Paulo Freire, que foi meu professor e que não tinha nada de que as pessoas hoje tentam a dizer que era alguém que deixava libertinagem, liberdade, nunca, nunca. Então foi essa geração que não encontrou um freio, uma geração que não podia ser contrariada. Não podia ser contrariada. Foi contrariada, ele vai embora. Já viviam com as malinhas prontas, as bolsinhas preparadas para ir embora. E agora, como nós estamos hoje? Século XXI e 2021. Como é que nós estamos? Muitos querendo segurar, não conseguem, e outros continuam soltando. E imputando à escola o dever de. E o dever de não, porque acreditar que o filho não mente ou ele nem sabe o que faz, isso é dentro do lar, meu irmão. Olha, Hernani, isso é dentro do lar, tá, educador? Acreditar que o filho não mente, ele nem sabe o que faz, tem só 6 anos, só 6 anos, com 6 anos, no final do século XX para XXI, eles já armazenam um conhecimento enorme. Então, de 2015 para cá, o conhecimento incidental, e que ajuda muito, né? Nós vemos bem que até a alfabetização, a boa alfabetização é feita desta forma, a boa educação. É pegar aquilo que o aluno já tem, que ele já traz para a escola, e se trabalhar a alfabetização disso aí. Aí depois nós vemos deixar gastar o dinheiro do lanche em figurinhas. Se ele saiu de casa com o dinheiro do lanche, ele tem que saber do planejamento. Aí nós vemos o quê? Compulsão, pessoas gastando mais do que ganham, na tua idade, na minha idade, pessoas penduradas nos empréstimos. Aí alguém fala assim, mas foi aqui, ó. Foi nesse ponto, ó, deixar gastar o dinheiro do lanche em figurinhas. Eu botei figurinhas, porque figurinha era aquele X daqueles que você sabe muito bem, né? A tua geração, a minha geração, eu mais à frente que você. Outra coisa, assumir as responsabilidades sobre o que o filho faz. Está errado. Tudo aqui são erros cometidos dentro da família, que elas vão cair dentro da escola. E essa parceria de sucesso, ela vai ficar entroncada, porque é isso que eles estão trazendo. Até os professores, eu creio sempre, quando eu vou dar palestra aos professores, eu toco nesses itens aqui, a fim de que eles até, que são pais e mães também, muitos, não caiam e percebam que o seu aluno caiu em casa. E começar a fazer um trabalho. Aí é o trabalho com a família. A escola trabalhando com a família. Sabendo o que acontece. Olha, repetir muitas vezes a mesma ordem. Repetir muitas vezes a mesma ordem. Quando que a escola vai poder estar de braços dados com essa família, que esse menino, essa menina, esse adolescente principalmente, né, vai se repetir a mesma ordem. A ordem foi feita para ser cumprida. E todos nós sabemos o que dá para uma criança, o que dá para uma adolescente e o que dá para um jovem cumprir. Não há de se pedir também, por isso que existe a prática, a gente vê aqui a prática do atendimento integral. Essa prática de atendimento integral, que depois, se você quiser anotar, tanto a família e quanto a escola, parar, ouvir. Nós precisamos ouvir, ver, pensar e agir. Quando nós conseguirmos
é vencer, tá? Esse atendimento integral é um atendimento integral. E mais ainda, tem coisas que são impossíveis de se fazer, ou são difíceis de se fazer. Mas esse atendimento integral, o pai em casa e a escola, aí nós chegamos ao empate, parar, ouvir, precisamos ouvir. Nós gostamos mais, como pais, de falar, né? Parar, ouvir, ver, atentar, porque às vezes olhamos, mas não vemos. Atentar. E por último, agir. Eu preciso agir enquanto há tempo. São esses parâmetros. Depois, mais um pouquinho, dar tapas ou surras pedagógicas. Isso não existe. Tapas e surras pedagógicas? Não. Se eu atentar para o atendimento integral, uma chinelada, sim. Quem disse que a palmada é crime? E que uma palmada, mas isso aí não como pedagógico. Não como pedagógico. Ou seja, é algo constante que eu vou fazer. Precisa? Sim, precisa. Eu não vou dar? Não, eu dei. Eu dei no meu filho. Na minha filha não, porque não me deu essa oportunidade, né? Porque era a pessoa passiva, e não era uma passividade que eu podia fazer com ela o que quisesse, porque isso também não pode, né? Mas menino, o meu menino era diferente, então precisava, mas nunca era algo, vai ser pedagógico. Pedagógico, ou seja, erra, eu bato, erra, eu espanco, assim não. Porque aí cria o tal do sem vergonha, né? Que falam por aí, e que de repente cai lá em vocês, lá entre grades. Cai lá. Depois, ser conivente com as suas delinquências. Atualmente, isso é normal. A família ser conivente com as delinquências. Tá tudo certo, trouxe a borracha, o lago, estou começando um pouquinho, né? E viu, aí nós lembramos que nossos pais diziam, vai entregar de volta. Vai entregar tal. Agora não. Fulano me emprestou. Outras vezes, a mãe não está nem. Olha para a mochila, e a mochila não é a mochila que o Joãozinho, o Pedrinho, saiu de casa com aquela mochila. Ele entra com a mochila e com a mochila ele fica. E aí vai embora. Então, aí alguém fala assim, mas isso é só lá na favela? Vamos falar a palavra certa. Na favela? Não, não. Nas grandes mansões, vem diferente. Vem lá até com o videogame na mão. Apanhou, foi na casa do amiguinho, pegou o videogame e levou. O entre grades, né? Depois, aceitar nota, olha só, aceitar notas baixas, tarefas feitas de qualquer jeito e outros relaxos. Se a família percebesse que na hora em que aquela nota baixa, se ela veio por um problema de enfermidade, houve um problema na família, tá tudo certo. Não tem. Mas se é algo useiro, não pode. Um trabalho de qualquer jeito e outros relaxos, ou seja, isso vai incidir na escola, mas não vai ficar só na escola. Vai ficar na sua vida, no mundo que nós chamamos de mundo terrível e tenebroso, que é um mundo marginalizado, né? Depois, terceirizar a educação dos filhos. Não e não. Vou terceirizar. Quem educa bem é a avó. A avó não educa bem nada. Vamos pensar dessa seguinte forma, tá? Ela vai tentar, mas ela vai deturpar a educação, até porque ela é estereotipada para saber que ela tem que ser carinhosa apenas. E no carinhoso, que muito bom a avó ser carinhosa, eu sou avó, né? Mas estereotipado, o bonzinho para muitas avós é deixar fazer tudo isso que nós falamos aqui em cima. É aplaudir a delinquência, as respostas, e daí dizer assim, ele cresceu, olha como ele me respondeu, e daí sucessivamente. Depois ignorar o lixo. Olha, tem coisas que
eu colocando aqui, dizendo assim, meu Deus, como isso é importante e as pessoas não levam a sério. Ignorar o lixo que o filho jogou no chão. Aí alguém vai dizer assim, mas até isso mexe com o cognitivo de uma pessoa, de uma criança, de uma adolescente, que nós não podemos nem imaginar. É o porquê dos calçadões da vida, das ruas e das janelas dos carros saírem vidas, que são copos, para cair no meio da estrada. Foi o quê? Foi isso aqui. Então, olha só, ignorar o lixo que o filho jogou no chão. Isso mexe com toda a estrutura educacional. Então, são coisas que parecem, assim, pequenas, mas são coisas que vão influenciar naquilo que nós queremos. Vamos gravar hoje, todos que estão aí, a equação perfeita. Escola, família, é parceria de sucesso, mas tem que a família fazer, isso é exercício de casa. Muitas vezes dói. Por exemplo, aquele velho castigo, né? Que eu sempre achei horrível, isso é um castigo que é danoso e que até agora se faz. Se você continuar fazendo, se você não estudar, os seus brinquedos, brinquedos que você espalhou, você vai ficar no quarto preso de castigo. Gente, isso não é castigo daqui, nem em lugar nenhum. Isso é deturpação. Ele vai acostumar a ficar no quarto. Nos dias atuais, com videogame, com internet, uma maravilha, ele ficar preso no quarto. Aliás, ele vai agradecer muitíssimo a Deus, né? E não, aí vem a parte da educação em casa, a fim de que ele chegue na escola e ele, parece assim uma coisa difícil, ele não jogue pedra na escola, ele não jogue pedra no colega, ele não jogue pedra na professora. Foi aqui, nessa hora em que ele falou, e ninguém vai me botar aqui preso no quarto. Qual então é o castigo, Marlene? Qual o castigo para dar nesse momento? Que ele não arrumou os brinquedos dele, uma hipótese. Que ele largou de qualquer maneira. Que ele não ouviu a repreensão. Eu vou doar o seu brinquedo. Isso, olha só, a primeira vez foi. A segunda vez. 3 vezes. Eu vou doar o seu brinquedo. Eu vou doar o seu livro. Eu vou doar. Agora, quando falar, é melhor não dizer que vai doar o telefone celular. Sabe por quê? Porque não vai doar. O pai não vai doar. Precisa ter muita coragem. Coragem, olha aqui, essa coragem aqui, chamada cifrão. Então, tirar dele aquilo qual ele quer, ele gosta, mas um equilíbrio. Porque a família, a escola, o que os professores estão passando, estão sofrendo, é a falta de, se disser não, tem que ser não. Mas a educação familiar ela tem que ser horizontal. Se tem pai e mãe, no caso você lida com a maioria daqueles que você lida no seu trabalho, é só a figura materna, né? O que se pode fazer? Não se pode buscar um pai. Tem coisas que a gente tem que ver a solução, né? É que aquela figura materna, ela seja alguém firme. Porque vem aquela, já que o pai não está aqui, ou não sei quem é o pai, ou essas desagregações que existem, e ela abre mão da autoridade materna e paterna. Pronto. E nessa fala do abrir mão da autoridade, uma coisa muito interessante é que a maioria desses adolescentes que vêm para a gente, em sua maioria é tráfico. E é justamente aquele cara que dentro de casa não tem limite, não colocaram limite nele, ele escolhe justamente o lugar onde a coisa é mais rígida do mundo. Que ele vai entrar para o tráfico onde tem disciplina definida, hierarquia definida, castigos e punições se ele não cumprir, caso ele não venha cumprir, ele sabendo que pode pagar até com a própria vida.
E aí, como esse garoto não aprendeu o limite em casa, ele está buscando, ele está sinalizando que ele precisa, ele quer limite, ele vai buscar justamente, a maioria lá é tráfico, num ambiente onde ele é cobrado o tempo todo a que cumpra regras. Certo. É assim, é a fala, é ele sinalizando, verbalizando, mostrando através de atos que a família não conseguiu entender. E aí ele mostra, e depois que ele vai lá, fica bem difícil de tirar? Sim. Mas mesmo lá ele ainda está mostrando para a família que quando ele volta com a estrutura antiga. Se ele pegar o lar completamente mudado, quando eu falo aquela estrutura assim, com a rigidez da onde o cara veio, aí ele vai entender, ele vai ver a mudança naquele lar. Se acontecer isso, a probabilidade dele voltar é muito pequena. Porém, quando ele volta, ele encontra tudo desnorteado, tudo do jeito que estava, onde ele não se sente figura importante, porque se ele não cumprir regras da casa, tanto faz como tanto fez, a casa anda sem ele. Então ele percebe, ele vê que ele não faz parte daquele universo mais. E aí é justamente isso, é a ausência da presença paterna, da presença da figura. Não vou falar em paterna porque lá em muitos casos o pai não está presente. Mas a mãe pode desenvolver essa figura de que as regras foram feitas e elas serão cumpridas, para que o adolescente entenda que a sociedade cobra. Eu falo aqui para o João, você vai cumprir as regras, porque elas foram feitas para ser cumpridas. Eu as cumpro, e quando não cumpro, eu sofro as sanções. Então você vai cumprir as regras. Você pode não estar entendendo, mas eu vou reforçar e você vai cumprir. Por exemplo, ele estava com um problema com não. Foi aí que eu trabalhei mesmo. Aí eu falava para ele, eu estou te dando um não, porque você está com problema com não e você precisa entender, você precisa trabalhar ele. E eu estou aqui para te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? É não. No que é não, e eu vou falar uma vez só. E falei, como ele deu alteração na escola, eu falei assim, ó, quando a professora falar com o senhor, é uma vez só. Você para o que está fazendo e obedece. Eu não vou ser chamado a atenção porque você não está cumprindo as regras da escola. Vai cumprir sim. Se você não as cumprir, eu vou trazer, você vai entender que as consequências virão. Não vou passar pano na sua cabeça. Assim, eu não sou o super-herói, eu falo sempre isso aqui nas lives, não é super-herói. Por isso eu uso meus exemplos. Porque eu tenho um menino levado, mas que ele vai ser levado nos momentos que ele pode ser levado. Nos momentos que ele tem que cumprir as regras, ele as vai cumprir por quê? Porque a família dele cumpre regra. Então, a pessoa que vai ouvir a gente, vai ver isso depois, sim, nós somos espelho. Então, eu preciso, as regras, mas eu preciso fazê-las cumprir. E mostrar através da minha vida. Então, eu mostrei, né? E mostrei coisas que nós vamos levar com os nossos filhos, netos, seja lá como for. Mas depois, em contrapartida, nós também temos que dar algo a eles. Por exemplo, respeitar os filhos como seres pensantes, sensíveis e criativos. Nós precisamos, né? Eu não posso castrar o pensamento, a sensibilidade, a criação. Muitas vezes, não, mas eu quero que ele brinque só com computador, no computador, porque eu quero dele um TI, amanhã ou depois, tal. E o menino não quer brincar, ele faz lá o joguinho dele, mas ainda, graças a Deus, encontra-se crianças que estão querendo jogar bola, soltar pipa, jogar bola de gude. Graças a Deus por isso, que até devemos ou deveríamos incentivar. Então, aí respeitar aquele filho alegre, brincalhão. Quantas vezes o menino, a menina, a mocinha, é alegre, é brincalhão, e os pais, com medo que ele pode degenerar, e vem aquela parte sisuda, né? Não. Depois, ser pai e mãe coerentes, constantes e consequentes nos seus comportamentos e ensinamentos aos filhos. É aquele dito tal que deve a todo mundo. A porta todo dia, alguém cobrando tal. Os filhos estão vendo aquilo.
Está faltando o quê? Coerência naquilo que eu ensinei aqui atrás, né, que eu fiz um paralelo, aquelas coisas que eu quis desenvolver nele, o atendimento integral, mas eu preciso também respeitá-los com esse atendimento integral. Depois, que a família tenha um funcionamento horizontal, isto é, todos com direitos, obrigações, conforme o seu nível de desenvolvimento físico e mental. Todos têm que ter obrigação. Não, olha aqui tem a menina e o menino. Meu caso, era uma menina e um menino. O menino não precisa fazer nada, mas a menina tem que cozinhar, tem que arrumar a cama dela e dele. Não, de maneira nenhuma. Eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, que minha filha sempre diz: mãe, eu tenho um prazer, e isso até sempre me alegrou, que o que meu irmão tinha que fazer, eu fazia. O que você achava que ele não precisava fazer, você dizia para mim que eu não precisava fazer também. Então, com a linguagem dela depois, né? Essa equidade me fez crescer. A equidade me fez crescer. Então, é dessa forma, né? Entender que a família, ela é um time. A família não é papai, só lá. É um time no qual cada um joga na sua posição mais adequada. Para quê? Para melhorar o desempenho da equipe. Eles têm, aí ele vai para a escola. Tudo isso, gente, por incrível que pareça, chega em nossas mãos, fica fácil. Fica a escola apenas com aquele objetivo maior que ela tem, que é ensinar, que é informar, que é obedecer conteúdos e currículos. Fica mais fácil. Depois, compreender que não há ninguém superior nem inferior a ninguém, mas aos mais e os menos desenvolvidos. Acaba o bullying, um fator ultimamente de morte até, nós temos visto, né? Depois fazer valer o princípio da cidadania familiar. Dentro da família, há cidadania. E se ele é um cidadão familiar, ele vai ser um cidadão de cuidar da terra como se fosse a própria casa. Olha só, cuidar da terra como se fosse a própria casa, porque é o futuro dele. É o futuro dele. Nós ainda estamos aproveitando da terra, mas quem vai ficar, né, para daqui a 30 anos, se continuar nessa escalada, tá? Da dissociação da escola, da família e tal, nem essa terra vai ter mais. Vai ter o quê? Vai ter o que nós estamos vendo. Esse produto de pandemia é o produto de gerações que assim se permitiram acabar com tudo. Depois, ninguém pode fazer em casa o que não poderá. Isso é fundamental. Se eu não falasse mais nada nesse nosso bate-papo hoje de escola e educação, se eu não falasse mais nada, e se eu falasse, ninguém pode fazer em casa o que não poderá fazer na sociedade. Se isso ficar patente na cabeça dos nossos docentes, nossos alunos, nossos filhos, nossos netos, nós ganhamos, tá? O resto vai vir neste bojo aí. Todos têm que praticar já em casa o que terão que fazer na sociedade. Respeito. Primeiro lugar. Se eu faço em casa, eu vou fazer na sociedade. Se eu faço em casa, eu não vou espancar a professora, eu não vou bater nos amigos, nada disso, porque eu faço em casa. Porque na nossa casa, né? Então, todos têm que praticar já em casa o que terão que fazer na sociedade. É o micro estendendo-se para o macrosistema, né? E aí pronto, acabou. Precisa mais alguma coisa? Eu canso de falar nas reuniões, isso é difícil? Não. Agora, é uma prática e tem que ser diuturnamente, né? Eu creio que nós já estamos... Eu estou sem hora aqui. Isso que eu ia falar para a senhora. Ó, vou deixar o convite estendido para a gente, terça-feira que vem, uma outra data que a senhora quiser, para a gente continuar o bate-papo. Já tem 1h05. Foi de grande aprendizado. Olha, de coração, muito obrigado. A senhora trouxe muito
para a minha vida, para meu conteúdo, para a minha luta diária de querer mostrar o melhor para os meus filhos, para torná-los cidadãos que venham contribuir para uma sociedade, que eles possam oferecer à sociedade. E, assim, de coração, foi muito conhecimento que a senhora me Muito passou. obrigada. Fica estendido. Toda terça eu bato papo com um convidado. Às vezes eu já optei por fazer sozinho também, para ver como é que fica, como é que eu me portava em relação a palestras, que é algo que eu tenho um interesse mais à frente. Mas fica o convite estendido. A senhora querendo, é só me falar a data. A gente continua essa conversa. Isso é papo para muita coisa. E de Muito. coração, obrigado mesmo. Obrigada a você. Finalizando só como conclusão, para você levar até lá para os teus entre grades, né? Quem não cuida, perde. Só isso. Quem não cuida, perde. Tá? Eu tô usando uma frase assim, como é que é? Eduque hoje para não ter que só se educar amanhã. Isso aí. Isso aí. Eu estou começando com essa hashtag, assim, para o pessoal entender que é um investimento agora, vai facilitar Porque muito no futuro. se não cuidar, vai perder. A próxima terça-feira, depois eu falo, porque nesse tempo são vários grupos, né? E no Instagram foi a primeira vez, porque eu trabalho nessa forma, né? Com o Zoom e o Meeting. E gostei do Instagram, né? Só que o Zoom e o Meeting tem mais assim, a parte do tempo é mais elástico, né? Que você fica mais. Mas foi ótimo estar aqui, obrigada. E eu estarei, nessa próxima semana eu terei, mas na outra com certeza estaremos juntos, tá? Para nós irmos caminhando com a escola, a família, que é algo muito bom de se falar e que Deus fica grato, né? Quando assim nós procedemos para nós devolvermos para Ele o bom e o bem que Ele nos deu aqui. Tá? Obrigado, graça e paz. Tá? Deus abençoe vocês e a todos os nossos amigos, aqueles que ainda verão, tá? Que nós começarmos a tentar mudar um grupo pequeno, mas nós podemos fazer coisas maravilhosas. Deus abençoe. Amém. De nada.